Vivi assim sozinho, sem ninguém para conversar de fato, até que meu avião sofreu uma pane no deserto do Saara há 6 anos. Alguma coisa tinha quebrado no motor. E como eu não trazia a bordo nem mecânico, nem passageiros, já arregaçava as mangas para tentar fazer esse conserto difícil. Era uma questão de vida ou morte. Meu estoque de água potável dava apenas para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia a 1000 milhas de qualquer região habitada. Estava mais isolado do que um náufrago numa balsa à deriva no meio do oceano. Então vocês imaginem a minha surpresa ao amanhecer, quando uma vozinha engraçada me acordou. Ela dizia: Por favor, desenhe um carneiro pra mim. Quê? Desenhe um carneiro pra mim. De um salto, pus-me de pé como se houvesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei com toda atenção e vi um homenzinho absolutamente incomum que me observava com ar grave. Meus olhos arregalados de espanto ficaram cravados nessa aparição. Não esqueçam que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Ora, meu homenzinho não parecia perdido nem exausto, muito menos morto de fome, de sede ou de medo. Não parecia uma criança perdida no meio do deserto a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente falar alguma coisa, disse: Mas o que você está fazendo aqui? Ele me repetiu lentamente, como se fosse uma coisa muito séria: Desenhe um carneiro pra mim. Quando o mistério é muito impressionante, não ousamos desobedecer. Por mais absurdo que isso tudo pudesse me parecer a 1000 milhas de todos os lugares habitados e correndo risco de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Lembrei que havia estudado sobretudo geografia, história, aritmética e gramática, e disse ao homenzinho num tom um pouco mal-humorado, que não sabia desenhar. Ele me respondeu: Não faz mal, desenhe um carneiro pra mim. Como eu nunca havia desenhado um carneiro, fiz novamente um dos 2 únicos desenhos que eu era capaz de fazer, o de uma jiboia fechada. E fiquei estupefato ao ouvir o homenzinho me responder: Não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante ocupa muito espaço. Meu planeta é muito pequeno, preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro pra mim. Então, desenhei. Ele olhou com atenção e depois disse: Não, este aí já está muito doente. Faça outro. Eu desenhava. Meu amigo sorria gentilmente com indulgência. Veja bem, isto não é um carneiro, é um bode. Ele tem chifres. Refiz o desenho, mas ele foi recusado, como os anteriores. Esse carneiro está muito velho. Quero um que viva por muito tempo. Então, sem muita paciência, pois tinha pressa para começar a desmontar o meu motor, rabisquei o seguinte desenho. E arrisquei: Isso é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela. Mas fiquei surpreso ao ver o rosto do meu jovem juiz iluminar-se. É exatamente o que eu queria. Acha que preciso de muito capim para alimentar esse carneiro? Por quê? Porque meu planeta é pequenininho. Certamente será o suficiente. Eu lhe dei um carneiro pequenininho. Ele inclinou a cabeça em direção ao desenho. Não tão pequenininho. Olhe, ele adormeceu. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que me perguntava um monte de coisas, não parecia nunca entender as minhas perguntas. Foram palavras proferidas ao acaso que pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, quando pela primeira vez ele percebeu meu avião, não vou desenhá-lo, é complicado demais para mim, ele me perguntou: Que é esta coisa aí? Não é uma coisa, isso voa, é um avião, é o meu avião. Senti-me orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Ele então exclamou: Como? Você caiu do céu? Sim, caí. Ah, que engraçado. E o Pequeno Príncipe deu uma linda risada que me irritou bastante. Quero que leve meus problemas a sério. Então você também veio do céu. De que planeta você é? Vislumbrei uma claridade no mistério de sua presença e o interroguei de modo direto. Então você veio de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançou a cabeça levemente enquanto observava o meu avião. É verdade que em cima disso você não pode vir de muito longe. E ele entrou em um devaneio que durou um tempão. Depois, retirando de seu bolso o carneiro que eu lhe dera, ficou contemplando o seu tesouro. Vocês imaginem o quanto fiquei intrigado com essa espécie de confidência sobre outros planetas. Por isso me esforcei para obter mais informações. De onde você veio, meu rapaz? Onde é a sua casa? Para onde você quer levar o seu carneiro? Depois de um silêncio profundo, ele me respondeu: O que é legal dessa caixa que você me deu é que à noite vai servir de casa para ele. Claro, e se você for bonzinho, darei também uma corda para amarrar o seu carneiro durante o dia. E uma estaca. Amarrá-lo? Que ideia engraçada. Mas se você não o amarrar, ele vai passear por aí, vai se perder. Aonde você pensa que ele vai? Para qualquer lugar, andando sempre em frente, reto para diante. Não faz mal, é muito pequeno meu planeta. Andando sempre em frente, não dá para ir muito longe.
Aprendi assim uma segunda coisa muito importante, que o planeta de origem daquele garoto era apenas um pouco maior do que uma casa. Isso não me surpreendeu muito. Sabia que além de planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, existem outros corpos celestes às vezes tão pequenos que temos muita dificuldade de identificá-los no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe um número como nome. Chamam-no, por exemplo, de asteroide 325. Tenho sérias razões para acreditar que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe era o asteroide B612, que só foi visto uma vez no telescópio em 1909 por um astrônomo turco. O estudioso tinha feito uma grande demonstração de sua descoberta em um congresso internacional de astronomia. Mas na época ninguém acreditou nele por conta de uma roupa diferente que usava. Os adultos são assim. Felizmente, para a boa reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs a seu povo, sob pena de morte, que todos passassem a se vestir segundo a moda europeia. O astrônomo fez novamente a sua demonstração em 1920, trajado com elegância, e dessa vez todo mundo concordou com ele. Se entrei nesses detalhes sobre o asteroide B612 e se lhes confiei seu número, é por causa dos adultos. As pessoas adultas gostam de números. Quando contamos sobre um novo amigo, elas nunca perguntam nada de essencial. Jamais perguntam qual o som da voz dele, quais as brincadeiras preferidas dele. Será que ele coleciona borboletas? Elas perguntam quantos anos ele tem, quantos irmãos, qual o peso dele, quanto ganha o pai do garoto. Só depois disso acreditam conhecê-lo. Se dissermos a um adulto, tem uma bela casa de tijolos cor-de-rosa com gerânios nas janelas e pombas no telhado, eles não conseguem imaginar essa casa. Precisamos dizer, viu uma casa de 100 mil francos. Então eles exclamam, como é linda. Assim, se você lhes disser, a prova de que o Pequeno Príncipe existiu é que ele era encantador, que ele ria e queria um carneiro, pois querer um carneiro é a prova de que existimos, elas lhe darão de ombros e o tratarão como criança. Mas se você disser, o planeta de onde ele veio era o asteroide B612, então elas ficarão convencidas e o deixarão tranquilo, sem o importunarem mais com pergunta. Elas são assim, não se deve querê-las mal. As crianças precisam ser bastante tolerantes com os adultos. Mas claro, nós que compreendemos a vida não nos importamos com os números. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter dito, era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta apenas um pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, teria parecido mais verdadeiro. Pois não gosto que leiam meu livro superficialmente. Sinto tanta tristeza ao compartilhar essas lembranças. Já faz 6 anos que o meu amigo se foi com o carneiro dele. Procuro descrevê-lo aqui para não esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. Não posso me tornar como os adultos que só se interessam pelos números. É por isso que eu comprei um estojo de aquarela e alguns lápis. Difícil voltar a desenhar na minha idade sem ter jamais arriscado outros desenhos além daquele da jiboia aberta e da jiboia fechada aos 6 anos de idade. Tentarei, é claro, fazer retratos os mais bem feitos possíveis, mas não tenho muita certeza de conseguir. Um desenho pode sair bom, mas outro não. Atrapalho-me um pouco com o tamanho. Neste, o Pequeno Príncipe está muito grande, naquele está pequeno demais. Fico na dúvida também quanto à cor da roupa. Então sigo tateando de um jeito e de outro, acertando e errando. Por fim, vou me equivocar sobre certos detalhes importantes, mas em relação a isso, vocês têm que me perdoar. Meu amigo nunca me dava explicações, ele me achava talvez semelhante a si mesmo. Mas eu, infelizmente, não consigo ver carneiros através de caixa. Talvez eu seja um pouco como os adultos. Devo ter envelhecido. A cada dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta a partir da viagem. Isso vinha aos poucos, ao acaso das reflexões. Foi assim que no 3º dia fiquei sabendo sobre o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o Pequeno Príncipe me perguntou como se tomado por uma dúvida séria. É verdade, não é? Que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o Pequeno Príncipe acrescentou. Então quer dizer que eles também comem os baobás? Expliquei que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas.
Nenhuma manada de elefantes conseguiria pôr abaixo um baobá. A ideia da manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe dar risada. Precisa colocar um elefante em cima do outro. Mas ele observou com sabedoria. Os baobás, antes de crescer, são pequenininhos. Exato. Mas por que você quer que seu carneiro coma os baobás pequenos? Ora, é claro. Como se tratasse de algo evidente. E me foi necessário um grande esforço de inteligência para entender sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe, assim como em todos os planetas, havia ervas boas e ervas más. Portanto, boas sementes das ervas boas e sementes más das ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem na intimidade da terra até que dê na telha de uma delas acordar. Então ela se estica e nasce primeiro timidamente em direção ao sol, um lindo ramozinho inofensivo. Se for um ramo de rabanete ou de roseira, podemos deixá-lo crescer como quiser. Mas se for uma planta má, precisamos arrancá-la logo, assim que conseguirmos reconhecê-la. Havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado por elas. Ora, se identificamos muito tarde um baobá, não podemos mais nos livrar dele. Ele ocupa todo o planeta. Ele o perfura todo com suas raízes. E se o planeta é muito pequeno e os baobás muito numerosos, ele estoura. É uma questão de disciplina. Quando a gente termina a higiene de manhã cedo, tem que fazer a limpeza do planeta com todo cuidado. Precisamos arrancar regularmente os baobás, assim que o diferenciarmos das roseiras, com as quais eles se parecem bastante quando são jovens. É um trabalho chato, mas muito fácil. E um dia ele me aconselhou a me esforçar para fazer um lindo desenho, de modo que isso entrasse bem na cabeça das crianças do meu planeta. Se um dia elas viajarem, isso poderá ser útil. Deixar o trabalho para depois nem sempre traz problemas. Mas, no caso dos baobás, é catástrofe na certa. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele tinha descuidado de 3 arbustos. Ah, Pequeno Príncipe. Desse modo compreendi pouco a pouco sua pequena e melancólica vida. Por muito tempo você só teve a doçura dos pôres do sol como distração. Soube desse novo detalhe no 4º dia, quando ele me disse: Gosto muito dos pôres do sol. Vamos ver o pôr do sol? Mas precisamos esperar. Esperar o quê? Esperar o sol se pôr. Sempre acho que estou em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o sol está se pondo na França. Bastaria poder ir à França em 1 minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França fica bem longe. Mas sobre o seu planeta pequenininho, bastava puxar a cadeira um pouco à frente para ver o crepúsculo toda vez que desejasse. Um dia, eu vi o sol se pôr 44 vezes. E um pouco depois acrescentou: Sabe, quando a gente está muito triste, gosto demais dos pôres do sol. No dia das 40 vezes, você estava então muito triste? Mas o Pequeno Príncipe não respondeu. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, mais um segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Depois de meditar longamente em silêncio sobre um problema, ele me perguntou sem preâmbulos: Um carneiro, se ele come arbustos, ele também come flores? Um carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? Sim, mesmo as flores que têm espinhos. Então para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupado demais tentando desatarrachar um parafuso apertado do motor e tinha a cabeça cheia de preocupações. A pane começava a se tornar muito grave e a água de beber estava acabando, o que me fazia temer o pior. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe nunca desistia de uma pergunta, uma vez que a houvesse formulado. Irritado com meu parafuso, respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Mas após um silêncio, ele me devolveu com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são frágeis. Elas são ingênuas. Elas se reconfortam como podem. Elas se acham terríveis com seus espinhos. Não respondi nada. Nesse momento me perguntava: se esse parafuso continuar emperrado, vou soltá-lo com uma martelada. O Pequeno Príncipe interrompeu novamente minhas reflexões. E você acha então que as flores... Não acho nada. Respondi qualquer coisa. Estou ocupado com coisas sérias. Ele me olhou estupefato.
coisas sérias. Ele me olhava com o martelo na mão e os dedos pretos, sujos de graxa, debruçados sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Você fala como os adultos. Senti-me um pouco envergonhado, mas implacavelmente ele acrescentou: Você confunde tudo, mistura tudo. Ele estava mesmo muito irritado. Sacudia seus cabelos dourados ao vento. Eu conheço um planeta onde há um senhor de bochechas avermelhadas. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, jamais gostou de uma pessoa. Ele nunca fez nada além de contas na vida. E o dia inteiro ele fica repetindo assim como você: sou um homem sério, sou um homem sério. Isso faz inflar de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. O quê? Um cogumelo. Agora o Pequeno Príncipe estava pálido de cólera. Há milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões de anos que os carneiros também comem as flores. E não é sério tentar procurar entender porque elas têm tanta dificuldade em crescer e em produzir espinhos que não servem para nada? Não é importante a guerra dos carneiros e das flores? Não é mais sério e mais importante do que as contas de um senhor todo vermelho? E se eu conheço uma flor única no mundo, que não existe em nenhum outro lugar, só no meu planeta, e que um carneirinho pode decepar de um só golpe, assim em uma manhã, sem se dar conta do que fez, isso não é importante? Ele enrubesceu e continuou: Se alguém gosta de uma flor, que é única, pois só existe um exemplar dela entre milhões e milhões de estrelas, isso é suficiente para que ela seja feliz quando contempla as estrelas. Minha flor está aí, em algum lugar. Mas se um carneiro comesse a flor, era para ele como se de repente todas as estrelas se apagassem. E isso não é importante? Ele não conseguiu dizer mais nada. Explodiu num choro soluçante. A noite havia caído. Eu tinha largado as minhas ferramentas. Não estava mais ligando para o meu martelo, meu parafuso, a sede e a morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um pequeno príncipe a consolar. Tomei-o nos braços e o embalei, dizendo: a flor que você ama não está em perigo. Desenharei uma focinheira para o seu carneiro. E desenharei uma cerca para sua flor. Eu não sabia muito o que dizer. Sentia-me sem jeito. Não sabia como consolá-lo ou como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Logo aprendi a conhecer melhor essa flor. Sempre houve no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, enfeitadas com apenas uma fileira de pétalas e que não ocupavam espaço nem atrapalhavam ninguém. Elas apareciam sobre o gramado de manhã e sumiam à noite. Mas esta havia germinado um dia e a partir de uma semente vinda sabe-se lá de onde, e o Pequeno Príncipe acompanhara com cuidado esse broto que não se parecia com nenhum dos outros. Poderia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a formar uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia ao surgimento de um botão enorme, pressentia que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor demorava a exibir sua beleza dentro daquele abrigo verde. Escolhia com cuidado suas cores, vestia-se lentamente, ajustava suas pétalas uma a uma. Não queria apresentar-se toda amarrotada como os cravos. Apareceria apenas quando estivesse no esplendor de sua beleza. Ah, sim, ela era muito vaidosa. Sua misteriosa toilette durou dias e dias. Mas um dia, justo ao nascer do sol, ela desabrochou. E tendo trabalhado com tanto capricho, disse bocejando: Acabo de acordar. Desculpe, ainda estou toda despenteada. O Pequeno Príncipe não pôde conter a admiração. Como você é linda! Pois é, e nasci ao mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe logo adivinhou que ela não era muito modesta, mas era tão enternecedora. Acho que está na hora do café da manhã. Você teria bondade de pensar em mim? E o Pequeno Príncipe, todo confuso, foi buscar um regador com água fresca e serviu a flor. Desse modo, ela logo começou a perturbá-lo com a sua vaidade melindrosa. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, ela disse ao Pequeno Príncipe: Os tigres podem vir com as suas garras. Não tem tigres no meu planeta. Além do mais, tigres não comem plantas. Não sou uma planta. Me desculpe. Os tigres não me põem medo, mas tenho horror das correntes de ar. Você teria um paravento? Horror das correntes de ar? Isso não é bom para uma planta.
Essa flor é bem complicada. À noite, você me coloca sob uma redoma de vidro. Faz muito frio aqui no seu planeta, não é confortável. Lá de onde eu venho... Mas ela calou-se. Tinha vindo como semente. Não poderia ter conhecido nada dos outros planetas. Encabulada por ter sido pega numa mentira tão boba, tossiu 2 ou 3 vezes, tentando deixar o Pequeno Príncipe sem graça. E o paravento? Ia buscar, mas você estava falando comigo. Então ela forçou a tosse para provocar remorso nele. Assim, o Pequeno Príncipe, mesmo com a sinceridade de seu amor, logo desconfiou dela. Tinha levado a sério palavras sem importância, o que o fez se sentir muito infeliz. Não deveria tê-la ouvido. Não se deve nunca ouvir as flores. Deve-se admirá-las e sentir o perfume delas. A minha perfumava todo o meu planeta, mas eu não conseguia me alegrar com isso. Essa história de garras que tanto me irritou deveria ter me comovido. Ele ainda me confessou. Não consegui compreender nada. Deveria tê-la julgado por seus atos e não pelas suas palavras. Ela me perfumava e me iluminava. Nunca deveria ter fugido. Deveria ter percebido a ternura por trás daqueles gestos bobos. As flores são tão contraditórias. Mas eu era muito jovem para amá-la. Creio que ele aproveitou uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã de sua saída, colocou o planeta em ordem. Limpou cuidadosamente os vulcões em atividade. Ele tinha 2 vulcões em atividade, o que era bem prático para aquecer o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Por isso, limpou também o vulcão extinto. Quando bem limpos, os vulcões queimam lenta e regularmente, sem entrar em erupção. As erupções vulcânicas são como labaredas de lareira. Aqui na nossa Terra, somos evidentemente muito pequenos para limpar nossos vulcões. Por isso que eles nos causam tantos transtornos. O Pequeno Príncipe arrancou também, com um pouco de tristeza, os últimos brotos de baobá. Achava que nunca mais retornaria. Mas naquela manhã, todas essas atividades rotineiras lhe pareceram extremamente doces. E quando ele regou a flor uma última vez e se preparou para colocá-la ao abrigo debaixo de sua redoma de vidro, percebeu que sentia vontade de chorar. Adeus. Mas ela não respondeu. Adeus. A flor tossiu, mas não era por causa de resfriado. Fui tola, peço desculpa. Trate de ser feliz. O Pequeno Príncipe ficou surpreso com a ausência de ressentimentos. Ficou ali desconcertado, com a redoma no ar. Não compreendia essa doçura tranquila. Sim, gosto de você. Culpa minha se você não sabia disso até agora, mas não tem importância. Você foi tão tolo quanto eu. Trate de ser feliz, deixa essa redoma aí, não a quero mais. Mas e o vento? Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Sou uma flor. Mas e os bichos? Preciso aguentar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão bonitas. Senão, quem virá me visitar? Você vai estar longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles, eu tenho minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Depois acrescentou. Não fique enrolando assim. É muito irritante. Você decidiu partir. Vá logo, então. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa.
Ele estava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Portanto, começou visitando-os em busca de uma ocupação e para se instruir. O primeiro era habitado por um rei. Vestido de púrpura e arminho, o monarca estava sentado em um trono muito simples, no entanto majestoso. Ah! Eis aqui um súdito! Como ele pode me reconhecer se nunca me viu antes? Ele não sabia que para os reis o mundo é bem mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxime-se para que eu o veja melhor. O pequeno príncipe procurou um lugar para se sentar, mas o planeta estava todo recoberto pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé e, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na presença de um rei. Eu o proíbo de bocejar. Não consigo evitar. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então eu lhe ordeno bocejar. Faz anos que não vejo ninguém bocejar. São para mim curiosidades. Boceje de novo. É uma ordem. Isso me intimida. Não consigo mais. Então eu ordeno que você ora boceje, ora... Ele gaguejou um pouco e parecia aborrecido, pois queria essencialmente que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como também era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse que um general se ocupasse de uma gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso me sentar? Ordeno que se sente. Respondeu o rei, recolhendo para junto de si uma parte do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe estava surpreso. O planeta era minúsculo. Sobre o que o rei poderia reinar? Majestade, perdoe-me por fazer uma pergunta. Ordeno que me interrogue. Majestade, sobre o que Vossa Alteza reina? Sobre tudo. Sobre tudo? Com um gesto discreto, o rei apontou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso. Sobre tudo isso? Pois ele não era apenas um monarca absoluto, mas um monarca universal. E as estrelas obedecem? É claro, obedecem imediatamente. Não tolero indisciplina. Tamanho poder deixou o pequeno príncipe maravilhado. Se ele mesmo tivesse esse poder, poderia ter assistido não a 44, mas a 72 ou mesmo a 100, 200 pôres do sol em um mesmo dia, sem nunca ter que puxar para frente a sua cadeira. E como se sentiu um pouco triste com a lembrança de seu pequeno planeta que havia abandonado, arriscou pedir uma graça ao rei. Gostaria de ver o pôr do sol. Dê-me esse prazer. Ordene que o sol se ponha. Se eu ordenasse que um general voasse de uma flor a outra como uma borboleta, ou escrevesse uma tragédia, ou se transformasse em gaivota, e se o general não executasse a ordem recebida, de quem seria o erro? Dele ou meu? Seria seu. Exato! Devemos exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa antes de tudo sobre a razão. Se você ordena que seu povo se atire no mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque as minhas ordens são razoáveis. Então, o meu pôr do sol. Lembrou o pequeno príncipe que nunca se esquecia de uma pergunta já feita. Seu pôr do sol você o terá. Eu exigirei. Mas levando em conta a ciência do bem governar, esperarei que as condições sejam favoráveis. Quando será isso? Será por volta... Será hoje à noite, por volta das 7h40. E você verá como me obedecem bem. Respondeu o rei consultando um calendário volumoso. O pequeno príncipe bocejou. Sentia falta de seu pôr do sol. Além do mais, já estava um pouco entediado. Não tenho mais nada para fazer aqui. Vou embora. Não vá! Respondeu o rei, que estava tão orgulhoso de ter um súdito. Não vá! Eu o nomeio ministro! Ministro do quê? Da Justiça! Mas não tem ninguém para julgar. A gente nunca sabe. Ainda não dei a volta no meu reino. Sou muito velho. Não tenho espaço para uma carruagem. E me canso de caminhar. Ah, mas eu já vi tudo. Você se julgará a si mesmo, então. É o mais difícil. Bem mais difícil do que julgar outra pessoa. Se você consegue julgar-se bem,
Então é um sábio de verdade. Posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Não preciso morar aqui pra isso. Acho que no meu planeta tem um rato velho em algum lugar. Eu o ouço à noite. Você poderá julgar este rato velho. De tempos em tempos, você o condenará à morte. Assim a vida dele dependerá da justiça. Mas você o perdoará toda vez. Para poupá-lo, só tem um. Não gosto de condenar à morte. Acho mesmo que vou embora. Não! Mas o pequeno príncipe, tendo finalizado seus preparativos, não quis chatear o velho monarca. Se Vossa Majestade desejasse ser obedecido, pontualmente, poderia dar uma ordem razoável. Vossa Alteza poderia ordenar, por exemplo, que eu partisse dentro de 1 minuto. Parece que as condições são favoráveis. Como o rei não respondia nada, o pequeno príncipe hesitou um pouco, soltou um suspiro e depois partiu. Nomeio você, embaixador! Apressou-se em gritar o rei. Ele adotava áreas de grande autoridade. Os adultos são muito estranhos. Pensou consigo mesmo o pequeno príncipe enquanto seguia a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Eis a visita de um admirador! Exclamou o vaidoso de longe ao avistar o pequeno príncipe, pois para os vaidosos os outros homens são admiradores. Bom dia! O senhor tem um chapéu muito engraçado. É para saudar. Saudar quando me aclamam. Infelizmente, nunca ninguém passa por aqui. Ah, é? Bata suas mãos, uma contra a outra. O pequeno príncipe bateu as mãos uma na outra. O vaidoso saudou modestamente, levantando seu chapéu. Isso é mais divertido do que a visita ao rei. Pensou consigo mesmo o pequeno príncipe e tornou a bater palmas. O vaidoso voltou a saudar, levantando o chapéu. Depois de 5 minutos de exercício, o pequeno príncipe cansou-se da monotonia da brincadeira. E para o chapéu cair, o que devemos fazer? Mas o vaidoso não o ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Você me admira bastante mesmo. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e inteligente do planeta. Mas você está sozinho no seu planeta. Mas faça essa gentileza. Me admire mesmo assim. Eu admiro. Disse o pequeno príncipe, levantando um pouco os ombros. Mas que importância tem isso para você? E o pequeno príncipe foi embora. Os adultos são decididamente muito estranhos. Dizia de si para consigo enquanto viajava. O planeta seguinte era habitado por um beberrão. A visita foi muito curta, mas mergulhou o pequeno príncipe em uma tristeza profunda. Eu bebo. Perguntou o beberrão que estava sentado em silêncio diante de uma fileira de garrafas vazias e uma fileira de garrafas cheias. Por que você bebe? Pra esquecer. Pra esquecer o quê? Pra esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de beber. Concluiu o beberrão, fechando-se definitivamente no silêncio. E o pequeno príncipe foi embora, perplexo. Os adultos são definitivamente muito, muito estranhos. Pensava ele, seguindo viagem. O quarto planeta era o do empresário. Esse homem era tão ocupado que nem ergueu a cabeça quando o pequeno príncipe chegou. Bom dia, o seu cigarro está apagado. 3 e 2, 5, 7 e 6, 12, 12, 3, 15. Bom dia, 15, 7, 22, 22 e 6, 28. Sem tempo para acendê-los de novo. 26 e 5, 31. Ufa! Dá então 501.622.731. 500 milhões do quê? Hein? Você continua aí? 500 milhões? Não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou uma pessoa séria. Não perco tempo com bobagens. 257. 500 milhões do quê? Repetiu o pequeno príncipe, que jamais em sua vida havia desistido de uma pergunta, uma vez que a houvesse formulado. O empresário levantou a cabeça. Há 50 anos que eu moro nesse planeta aqui e só fui incomodado 3 vezes.
A primeira foi há 22 anos por um besouro que caiu, Deus sabe lá de onde. Ele fazia um barulho medonho e me levou a cometer 4 erros numa conta. A segunda vez foi há 11 anos por uma crise de reumatismo. Careço de exercícios, não tenho tempo para ficar à toa. Sou um sujeito sério. A terceira vez é esta agora. Eu dizia então 501 milhões. Milhões do quê? Milhões dessas pequenas coisas que vemos algumas vezes no céu. Moscas? Claro que não. Dessas pequenas coisas que brilham. Abelhas? Nada disso. Pequenas coisas douradas que fazem sonhar os desocupados. Mas eu sou um sujeito sério. Não tenho tempo para ficar sonhando. Estrelas? Isso mesmo! Estrelas! O que você faz com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou sério! Exato! O que você faz com essas estrelas? O que eu faço? Sim. Nada! Eu as possuo! Você possui as estrelas? Sim! Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem nada, eles reinam sobre. É muito diferente. Pra que possuir as estrelas? Pra ficar rico. E de que ele serve ser rico? Assim, posso comprar outras estrelas, caso alguém encontre alguma. Esse aí raciocina um pouco como um beberrão. No entanto, fez-lhe ainda algumas perguntas. Como podemos possuir as estrelas? A quem elas pertencem? Não sei, a ninguém. Então elas são minhas, pois foi o primeiro a pensar no assunto. Isso é suficiente? Claro! Quando você acha um diamante que não é de ninguém, ele é seu. Quando você encontra uma ilha que não é de ninguém, ela é sua. Quando você é o primeiro a ter uma ideia, você a patenteia. Ela é sua. Eu possuo as estrelas porque ninguém antes de mim sonhou em possuí-las. Isso é verdade. O que você faz com isso? Eu administro. Eu as conto e conto novamente. É difícil, mas eu sou um homem sério. Eu tenho um lenço, posso colocar em volta do pescoço e carregá-lo comigo. Se tem uma flor, posso colher e levar. Mas você não pode colher as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu escrevo em um pedaço de papel o número de estrelas e guardo esse papel numa gaveta trancado à chave. Só isso? É suficiente. Divertido e bastante poético, mas não muito sério e nem útil. Eu tenho uma flor que rego todos os dias. E tenho 3 vulcões que limpo toda semana, inclusive o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para meus vulcões e para minha flor o que eu faço. Mas você não é útil para as estrelas. O Pequeno Príncipe tinha uma noção muito diferente da concepção dos adultos sobre as coisas sérias e úteis. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nada para responder, e o Pequeno Príncipe foi embora. Os adultos são decididamente, absolutamente surpreendentes. Dizia a si mesmo o Pequeno Príncipe durante a viagem. O 5º planeta, muito curioso, era o menor de todos. Havia ali apenas lugar para abrigar um lampião e um acendedor de lampião. O Pequeno Príncipe não conseguia entender para que podiam servir, em algum lugar do céu, sobre um planeta sem casa nem população, um lampião e um acendedor de lampião. No entanto, disse a si mesmo: talvez este homem seja insensato. Porém, ele é menos insensato do que o rei, do que o vaidoso, do que o empresário, do que o beberrão. Pelo menos o trabalho dele tem algum sentido. Quando ele acende o lampião, é como se fizesse nascer uma estrela a mais, ou uma flor. Quando ele apaga o lampião, adormece a flor ou a estrela. É uma bela ocupação, verdadeiramente útil por ser linda. Quando ele chegou ao planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor. Bom dia. Por que você acabou de apagar o lampião? Este é o regulamento. Bom dia. Que regulamento? Apagar o lampião. Boa noite. E ele o acendeu de novo. Mas então por que acendeu outra vez? É o regulamento. Não compreendo. Não tem nada para compreender. O regulamento é o regulamento. Bom dia.
Desempenho aqui um trabalho árduo. Era razoável antigamente. Eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E desde essa época o regulamento mudou? O regulamento não mudou. Esse é meu drama. O planeta a cada ano tem girado mais rápido e o regulamento não mudou. Então, agora ele faz um giro por minuto. Não tenho mais nem um segundo de descanso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, isso é engraçado. Um dia no teu planeta dura 1 minuto. Não é nada engraçado. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E ele acendeu o lampião. O Pequeno Príncipe o olhou e gostou desse acendedor tão fiel ao regulamento. Recordou-se dos pôres do sol que outrora ele mesmo buscara, puxando sua cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabe, há um modo de você descansar quando quiser. Eu quero sempre. Pois podemos ser ao mesmo tempo fiéis e preguiçosos. O Pequeno Príncipe continuou. Seu planeta é tão pequeno que você dá a volta nele com 3 passadas. Basta andar suficientemente devagar para manter-se sempre no sol. Quando você quiser descansar, ponha-se a andar e o dia vai durar o tanto que você quiser. Isso não ajuda muito. O que eu gosto na vida é de dormir. Que azar. É, que pena. Bom dia. E apagou o lampião. Esse aí seria menosprezado pelos outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo beberrão e pelo empresário também. Contudo, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque ele cuide de outra coisa além de si mesmo. Esse aí é o único que poderia se tornar meu amigo. Mas o planeta é realmente muito pequeno. Não tem lugar para 2. O que o Pequeno Príncipe não ousava admitir era que lamentava deixar aquele planeta abençoado que tinha 1440 pôres do sol a cada 24 horas. O 6º planeta era 10 vezes maior, habitado por um velho senhor que escrevia livros enormes. Veja, eis um explorador! Exclamou ele quando viu o Pequeno Príncipe, que se sentou à mesa um pouco ofegante. Tinha viajado tanto. De onde você vem? Que livrão é esse? O que você faz aqui? Sou o geógrafo. O que é um geógrafo? É um estudioso que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é bem interessante. Finalmente um trabalho de verdade. E deu uma olhada em volta. Até então nunca havia visto um planeta tão majestoso. É bem bonito seu planeta. Tem oceanos? Não posso saber. E cidades, rios, desertos? Também não posso saber. Mas você é geógrafo. Exato. Porém, não explorador. Tem uma carência incrível de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar a cidade, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando por aí. Ele nunca deixa o escritório, mas recebe os exploradores e os interroga. Toma nota dos relatos. Por fim, se o relato de um deles parecer interessante, o geógrafo manda investigar a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador mentiroso causaria catástrofe nos livros de geografia. E também um explorador que bebesse além da conta. Por quê? Porque os bêbados veem tudo duplicado. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas onde há apenas uma. Conheço alguém que seria um péssimo explorador. É possível. Então, quando a moralidade do explorador parece boa, investigamos sua descoberta. Vocês vão lá ver? Não, isso é muito complicado. Mas exigimos que o explorador forneça provas. Caso se trate, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exigimos que traga de lá pedras grandes. De repente, o geógrafo calou-se. Mas você vem de longe. Você é um explorador. Você vai me descrever seu planeta. E o geógrafo, abrindo o caderno de registros, apontou o lápis. Primeiro anotamos a lápis os relatos dos exploradores. Só escrevemos a tinta depois que o explorador tiver fornecido as provas.
Então? O meu planeta não é muito interessante, é bem pequeno. Tem 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Também tem uma flor. Não anotamos as flores. Por que não? Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? Os livros de geografia são os mais sérios de todos os livros. Eles nunca ficam desatualizados. É muito raro uma montanha mudar de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós anotamos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem acordar. O que significa efêmera? Se os vulcões estão acesos ou extintos, tá na mesma pra gente. O que conta é a montanha. Ela não muda. Mas o que significa efêmera? Repetiu o Pequeno Príncipe, que nunca em sua vida havia desistido de uma pergunta uma vez que a houvesse feito. Significa que está ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Claro! Minha flor é efêmera, pensou o Pequeno Príncipe, e tem só 4 espinhos para se defender do mundo. E eu a deixei sozinha no meu planeta. Foi esse o seu primeiro movimento de pesar, mas ele recobrou coragem. O que você me aconselha a visitar? O planeta Terra. Ele tem boa reputação. E o Pequeno Príncipe se foi, sonhando com sua flor. O 7º planeta foi, então, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Nele contamos 111 reis, sem esquecer, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 empresários, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, aproximadamente 2 bilhões de adultos. Só para vocês terem uma ideia das dimensões da Terra, antes da invenção da eletricidade, era preciso manter um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampião para o conjunto de 6 continentes. Visto de longe, esse exército causava um efeito esplêndido, com movimentos coordenados como num balé de ópera. Primeiro era a vez dos acendedores de lampião da Nova Zelândia e da Austrália. Assim que esses últimos terminavam o trabalho, iam dormir. Então entravam na dança os da China e da Sibéria, que depois também sumiam nas coxias. A seguir vinham os da Rússia e das Índias, os da África e da Europa. Depois os da América do Sul e então os da América do Norte. Eles nunca se enganavam quanto ao momento de entrar em cena. Era grandioso. Somente o acendedor do único lampião do Polo Norte e seu compadre do único lampião do Polo Sul levavam uma vida de ócio e preguiça. Trabalhavam apenas 2 vezes por ano. Quando queremos fazer graça, acontece de mentirmos um pouco. Não fui muito honesto com vocês ao falar dos acendedores de lampião. Corro o risco de passar uma ideia falsa do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam muito pouco espaço na Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra ficassem de pé e bem juntos, como em um comício, eles caberiam facilmente em uma praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 milhas de largura. Poderíamos empilhar a humanidade em uma simples ilhazinha do Pacífico. As pessoas adultas, claro, não vão acreditar em você. Elas imaginam ocupar muito espaço, se acham importantes como os baobás. Você as aconselhará então a fazer o cálculo. Elas adoram números. Vão aceitar a sugestão na mesma hora. Mas não perca seu tempo com essa tarefa. É inútil, confie em mim. O Pequeno Príncipe, uma vez na Terra, ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já estava preocupado por ter se enganado de planeta quando um anel da cor da lua remexeu-se na areia. Boa noite. Boa noite. Em que planeta caí? Na Terra, na África. Então não tem ninguém na Terra? Aqui é o deserto, não tem ninguém nos desertos. A Terra é grande. O Pequeno Príncipe sentou-se sobre uma pedra e levantou os olhos para o céu. Me pergunto se as estrelas são iluminadas, para que cada um possa um dia reencontrar a sua. Olha meu planeta, ele fica bem ali, em cima da gente. Mas como está longe. É bonito.
que você veio fazer aqui? Andei tendo problemas com uma flor. Ah, E eles se calaram. Onde estão os homens? Estamos um pouco sozinhos no deserto. nos sentimos sozinhos também junto aos homens. O pequeno príncipe a observou longamente. Você é um bicho engraçado, magrinho como um dedo. Mas sou mais poderoso do que o dedo de um rei. Você não é tão poderoso. Você nem tem patas, nem pode viajar. Posso te levar mais longe do que um navio. Ela se enrolou em volta do tornozelo do pequeno príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Aquele em quem eu toco, devolvo a terra de onde veio. Mas você é puro e vem de uma estrela. O pequeno príncipe não respondeu nada. Você me dá pena, assim tão frágil, sobre essa terra de granito. Posso ajudá-lo um dia se você sentir muita falta do seu planeta. Posso... Oh, entendi muito bem. Mas por que você sempre fala por enigmas? Eu os decifro todos. E eles se calaram. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma flor de nada. Bom dia. Bom dia. Onde estão os homens? Perguntou o pequeno príncipe educadamente. A flor um dia tinha visto passar uma caravana. Os homens? Existem alguns, acho que uns 6 ou 7. Passaram por aqui anos atrás, mas nunca se sabe onde encontrá-los. O vento os leva. Faltam-lhes raízes. Isso os incomoda muito. Adeus. Adeus. O pequeno príncipe escalou uma montanha alta. As únicas montanhas que conhecia até então eram os 3 vulcões que lhe chegavam à altura do joelho. E ele usava o vulcão extinto como um banquinho para sentar-se. De uma montanha alta como esta, pensou o pequeno príncipe, verei de uma só vez todo o planeta e os homens. Mas não viu nada além de picos de rocha bem afiados. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem é você? 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 Sejam meus amigos, estou só. Sejam meus amigos, estou só. Que planeta engraçado, pensou ele. É todo seco, todo pontudo e todo salgado. E os homens não têm imaginação, ficam só repetindo o que dizemos. No meu planeta eu tinha uma flor, ela era sempre a primeira a falar. Mas aconteceu que depois de caminhar muito pelas areias do deserto, pelas rochas e pela neve, o pequeno príncipe finalmente descobriu uma estrada. E todas as estradas levam aos homens. Bom dia. Era um jardim florido de rosas. Bom dia. O pequeno príncipe as observou. Eram parecidas com a sua flor. Quem são vocês? Somos rosas. Exclamou o pequeno príncipe e sentiu-se muito infeliz. Sua flor lhe havia dito que era a única de sua espécie no universo. E ali havia 5.000 rosas, todas semelhantes em um mesmo jardim. Ela ficaria tão envergonhada se visse isso. Tosseria muito e fingiria morrer para fugir do ridículo. E eu seria obrigado a fingir que cuidava dela. Se não para me humilhar também, ela se deixaria morrer de verdade. Eu acreditava ser rico por ter uma flor única. Depois ele ainda pensou. Eu só possuo uma rosa ordinária. Ela e meus vulcões, que alcançam apenas o meu joelho. Um deles, talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito importante. E deitado sobre a relva, ele chorou. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia. Bom dia. Respondeu educadamente o pequeno príncipe, voltando-se para trás, mas não viu nada. Estou aqui. Disse a voz debaixo da macieira. Quem é você? Sou uma raposa. Vem brincar comigo. Estou tão triste. Não posso brincar com você. Ninguém me cativou ainda. Desculpa. Mas depois de refletir acrescentou. O que significa cativar? Você não é daqui.
que procura? Procura os homens. O que significa cativar? Os homens têm espingardas, eles caçam. É muito desagradável. Eles também criam galinhas, só se interessam por isso. Você procura galinhas? Não, procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa bastante esquecida. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo. Você ainda é pra mim apenas um menininho, semelhante a 100 outros 1000 menininhos. Não preciso de você, e você não precisa de mim também. Sou para você apenas uma raposa, semelhante a outras 100.000 raposas. Mas se você me cativar, nós precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo. Estou começando a compreender. Existe uma flor. Acho que ela me cativou. É possível. Vemos na Terra todo tipo de coisa. Oh, não é na Terra. Interveio o pequeno príncipe. A raposa pareceu intrigada. Em outro planeta? Sim. Tem caçadores nesse planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito. Mas logo a raposa retomou o raciocínio. Minha vida é monótona. Caço galinhas. Os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem entre si. E todos os homens se parecem entre si. Fico um pouco entediada. Mas se você me cativar, minha vida será iluminada. Conhecerei um barulho de passos diferente de todos os outros. Os outros passos me farão me esconder debaixo da terra. O teu me chamará para fora do esconderijo, como uma música. E depois, olhe, você vê ali os campos de trigo? Não como pão, o trigo é inútil para mim. Os campos de trigo não me trazem lembranças de nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando tiver me adotado. O trigo que é dourado vai me lembrar você. E eu vou gostar do assovio do vento no trigo. A raposa calou-se e olhou longamente para o pequeno príncipe. Por favor, me cative. Eu bem que gostaria, mas me falta tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. Conhecemos apenas as coisas que cativamos. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram tudo pronto dos comerciantes. Mas como não existem comerciantes de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, me cative. O que devo fazer? Precisa ser muito paciente. Você se sentará primeiro um pouco afastado de mim, assim, na grama. Eu olharei para você com o canto do olho e você não dirá nada. A linguagem é fonte de mal entendidos, mas cada dia você poderá sentar-se um pouco mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe retornou. Seria melhor se você tivesse vindo no mesmo horário. Se você vier sempre às 4 da tarde, por exemplo, desde as 3 começarei a ficar feliz. Quanto mais avançar a hora, mais feliz ficarei. Quando forem 4 horas, me agitarei e ficarei preocupada. Descobrirei quanto vale a felicidade. Mas se você vem a qualquer momento, nunca saberei quando preparar meu coração. Os rituais são necessários. O que é um ritual? É algo também muito esquecido. É o que faz um dia ser diferente dos outros, uma hora diferente das outras. Tem um ritual, por exemplo, dos meus caçadores. Eles dançam na quinta-feira com as meninas da vila. Então a quinta-feira é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer data, os dias seriam todos parecidos e eu não teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando o momento de sua partida estava próxima... vou chorar. A culpa é sua. Não desejava você nenhum mal, mas você quis ser cativada. É claro. Mas você vai chorar. Sim. Então você não ganhou nada com isso. Ganhei sim, graças à cor do trigo. E ela acrescentou: vá ver as rosas de novo. Você compreenderá que a sua é única no mundo. Você voltará para me dizer adeus e eu lhe darei de presente um segredo. O pequeno príncipe tornou a ver as rosas. Vocês não se parecem nada com a minha. Vocês não são nada ainda. Ninguém cativou vocês. E vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Ela era apenas uma raposa semelhante a 100.000 outras. Mas a tornei minha amiga. E ela agora é única no mundo. E as rosas ficaram bem embaraçadas. Vocês são lindas, mas são vazias. Ninguém está disposto a morrer por vocês. Lógico que qualquer pessoa passando por aqui vai achar minha rosa parecida com vocês. Mas ela é sozinha e mais importante que vocês todas. Pois foi ela que eu reguei, que coloquei debaixo da redoma de vidro.
que protegi com paravento. Foi por ela que matei os insetos. Foi ela que ouvi se queixar, ou se gabar, ou mesmo algumas vezes se calar. Porque é minha rosa. E ele retornou para ver a raposa. Adeus. Adeus! Eis o meu segredo. Ele é muito simples. Só enxergamos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Repetiu o Pequeno Príncipe para não esquecer. É o tempo que você dedicou à sua rosa que a torna tão importante. É o tempo que dediquei à minha rosa. Repetiu o Pequeno Príncipe para se lembrar. Os homens esqueceram-se dessa verdade. Mas você não deve esquecê-la. Você se torna para sempre responsável pelo que cativa. Você é responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa. Respondeu o Pequeno Príncipe para se recordar disso. Bom dia. Bom dia. O que faz aqui? Eu separo os viajantes em grupos de 1000. Despacho os trens que os levam, tanto para a direita como para a esquerda. E um trem expresso iluminado passou estrondamente como um trovão, fazendo a cabine do agulheiro tremer. Estão bem apressados. O que eles procuram? O maquinista da locomotiva também não sabe. E pareceu também como um estrondo no sentido contrário. Um segundo trem expresso iluminado. Eles já estão de volta? Não são os mesmos. É uma troca. Eles não estavam contentes lá? Nunca se está contente onde se está. E um terceiro trem expresso iluminado passou estrondando como um trovão. Eles estão perseguindo os primeiros viajantes? Eles não estão perseguindo nada. Estão dormindo, bocejando ali dentro. Somente as crianças ficam com o nariz colado no vidro da janela do vagão. Somente as crianças sabem o que procuram. Dedicam tanto tempo a uma boneca de pano que a tornam tão importante. E choram se a tomamos. Elas têm sorte. Bom dia. Bom dia! Sou um vendedor de pílulas especiais para matar a sede. Engolimos uma por semana e não sentimos a necessidade de beber água. Por que você vende isso? É uma grande economia de tempo. Entendidos fizeram cálculos. Economizamos 53 minutos por semana. E o que fazemos com esses 53 minutos? Fazemos o que queremos. Se tivesse 53 minutos para gastar, eu ia caminhando lentamente em direção a uma fonte. Estávamos no 8º dia da minha pane no deserto e eu tinha ouvido a história do vendedor enquanto sorvia a última gota de água restante. Ah, disse eu ao Pequeno Príncipe, as suas lembranças são muito lindas, mas ainda não consertei meu avião. Não tenho mais nada para beber. Se eu pudesse caminhar lentamente em direção a uma fonte... Minha amiga raposa me disse que... Meu jovem rapaz, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não entendeu meu raciocínio e respondeu. É muito bom ter amigos, mesmo se vamos morrer. Estou feliz de ter tido uma amiga raposa. Ele não percebe os perigos, pensei. Nunca tem fome nem sede, um pouco de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Também tenho sede. Vamos procurar no poço.
Esbocei um gesto de cansaço. Era absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto, porém nos pusemos a caminhar. Depois de andarmos horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as contemplava como em sonho, um pouco febril por conta da sede. As palavras do Pequeno Príncipe dançavam na minha memória. Você então também tem sede? Mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse simplesmente: A água também pode ser boa para o coração. Não compreendi a resposta, mas calei-me. Sabia que não devia interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se e me sentei ao lado. Depois de um longo silêncio, ele disse ainda: As estrelas são belas por causa de uma flor que a gente não vê. É verdade. Sempre gostei do deserto. Sentamos sobre uma duna de areia, não vemos nada, não ouvimos nada. No entanto, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna o deserto mais lindo é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso de compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era menininho, morava numa casa antiga e a lenda dizia que ali havia um tesouro escondido. Mas isso encantava a casa toda. Minha casa escondia um segredo no fundo do coração. Como o Pequeno Príncipe adormecia, peguei-o nos braços e voltei a caminhar. Estava emocionado. Parecia que eu carregava um tesouro frágil, como se não houvesse nada mais frágil na terra. Olhava sobre a luz do luar, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que balançavam ao vento e pensava: o que vejo aqui é apenas uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçassem um meio sorriso, ainda refleti: o que me comove tanto nesse Pequeno Príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que ele irradia, como a chama de uma lâmpada, mesmo quando dorme. E eu o imaginava ainda mais frágil. Precisamos proteger as lamparinas. Um pé de vento pode apagá-las. E caminhando assim, descobri o poço ao amanhecer. Os homens, eles se enfiam nos trens expressos, mas não sabem mais o que procuram. Então se agitam e giram em círculos. Isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia com os do Saara. Os poços do Saara são simples buracos cavados na areia. Aquele lembrava um poço de vilarejo, mas não havia por ali nenhum vilarejo. Eu achava que estivesse sonhando. É estranho. Tudo está pronto, a roldana, o balde, a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana. E a roldana gemeu como um velho catavento após o vento ter ficado adormecido por longo tempo. Você está ouvindo? Nós acordamos esse poço. Ele está cantando. Não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixe-me puxar, disse eu. É muito pesado para você. Lentamente içei o balde até a borda do poço e o firmei. Nos meus ouvidos perdurava o canto da roldana e na superfície da água em movimento eu vi o reflexo do sol tremulando. Estou com sede dessa água aí. Me dê de beber. E compreendi o que ele tinha buscado. Levantei o balde até os lábios dele. Ele bebeu com os olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era bem mais do que um alimento. Ela tinha nascido da caminhada debaixo das estrelas, do canto da roldana, do esforço dos meus braços. Ela era boa para o coração, como um presente. Quando eu era menininho, as luzes das árvores de Natal, a música da missa da meia-noite, a doçura dos sorrisos, faziam desse modo todo o encanto do presente de Natal que eu ganhava. Os homens no seu planeta cultivam 5.000 rosas em um mesmo jardim e não encontram ali o que procuram. Eles não encontram o que buscam, admiti. No entanto, o que busca poderia ser encontrado em uma só rosa e um pouco de água. Sim, é verdade. E o Pequeno Príncipe acrescentou: mas os olhos são cegos e é preciso procurar com o coração. Eu tinha bebido água, respirava bem. A areia ao nascer do sol é da cor do mel. Mas por que eu estava triste? Você precisa cumprir sua promessa. Disse o Pequeno Príncipe com doçura, sentado de novo ao meu lado. Que promessa? Você sabe, uma focinheira pro meu carneiro. Sou responsável por essa flor. Tirei meus esboços do bolso. O Pequeno Príncipe os viu e disse rindo: Teus baobás parecem repolhos. Ah! Eu que estava tão orgulhoso dos baobás. Tua raposa, as orelhas dela. Elas parecem chifres. E são muito compridas. Você é injusto, caro homenzinho. Eu não sabia desenhar nada além de jiboias fechadas e abertas. Ah, tá bom assim. As crianças sabem. Rabisquei então uma focinheira e fiquei com o coração apertado ao entregá-la a ele. Você tem projetos que eu desconheço. Mas ele não me respondeu, apenas disse:
Você sabe, minha chegada à Terra. Amanhã será o aniversário dela. Depois de um silêncio, continuou. Cai pertinho daqui. E enrubesceu. Então, sem compreender por quê, senti de novo uma tristeza estranha. Porém, me veio uma pergunta. Então, naquela manhã que eu conheci há 8 dias, você não estava passeando por acaso assim sozinho a 1000 milhas de toda a região habitada? Você estava retornando ao ponto onde caiu? O Pequeno Príncipe enrubesceu novamente. E acrescentei hesitando. Talvez por causa do aniversário? O Pequeno Príncipe corou uma terceira vez. Ele nunca respondia as minhas perguntas, mas quando a gente fica com as faces vermelhas desse jeito, significa assim, não é? Ah, disse eu, tenho medo. Mas ele me respondeu. Você agora precisa trabalhar. Você deve voltar para a sua máquina. E eu espero aqui. Volte amanhã à noite. Mas eu não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Jazia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando retornei do trabalho, no dia seguinte à noite, avistei de longe meu pequeno príncipe sentado lá em cima, balançando as pernas. Você não se lembra? Não é exatamente aqui. Sem dúvida, uma voz respondeu, pois ele replicou. Sim, o dia é bem esse, mas não é bem aqui o lugar. Segui caminhando em direção ao muro. Ainda não via nem ouvia ninguém. No entanto, o pequeno príncipe respondeu de novo. É claro, você verá onde começam as minhas marcas na areia. Você só tem que me esperar. Irei lá esta noite. Eu estava a 20 metros do muro e continuava não vendo nada. O pequeno príncipe disse ainda depois de um silêncio. Você tem um veneno bom? Certeza que eu não vou sofrer muito tempo. Parei um instante com o coração apertado, mas ainda não compreendia. Agora vai embora, quero descer. Então baixei os olhos em direção ao pé do muro e dei um pulo. Ali estava erguida diante do pequeno príncipe uma daquelas serpentes amarelas que acabam com a gente em 30 segundos. Enquanto vasculhava o bolso à procura do revólver, comecei a correr, mas percebendo minha ruidosa presença, a serpente deslizou devagar na areia, como um fio d'água que contorna os últimos obstáculos antes de sumir, absorvido pela terra. Por fim, sem muita pressa, enfiou-se entre as pedras com um leve barulho metálico. Alcancei o muro bem a tempo para receber nos braços meu pequeno príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Você agora fala com serpentes? Afrouxei o lenço que ele sempre trazia enrolado no pescoço. Molhei as têmporas do menino e o fiz beber um pouco de água. Agora não ousava perguntar nada. Ele me olhou com seriedade e passou os braços em torno de meu pescoço. Eu sentia seu coração bater como de um passarinho que está morrendo ao ser alvejado por uma espingarda. Ele me disse: Estou feliz o que tem encontrado o que faltava na sua máquina. Você vai poder retornar para casa. Como você sabe? Eu vinha justamente anunciar que tinha conseguido fazer o trabalho contrariando todas as expectativas. Ele não respondeu, mas acrescentou: Também volto para casa hoje. Depois, com tristeza, é bem mais longe e bem mais difícil. Percebi claramente que algo extraordinário acontecia. Eu o apertava nos braços como uma criancinha, porém tinha a impressão de que ele escorria verticalmente em um abismo, sem que eu pudesse fazer nada para segurá-lo. Ele tinha um olhar sério, perdido na distância. Tem um carneiro e a caixa para o carneiro. E tem a focinheira. Ele sorriu com tristeza. Esperei bastante. Sentia que se aquecia aos poucos. Pequeno homenzinho, você teve medo. E tinha mesmo, é claro, mas ele riu docemente. Terei muito mais medo hoje à noite. De novo senti-me gelar diante do inescapável. E compreendi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir esse riso, que era para mim como uma fonte no deserto. Meu rapazinho, quero ainda ouvi-lo rir, mas ele me disse: Essa noite fará 1 ano. Minha estrela estará justamente em cima de onde eu caí o ano passado. Meu pequeno, será que não é um pesadelo essa história de serpente, encontro marcado e estrela? Mas ele não respondeu, apenas disse: O que é importante não se vê. Sim, é verdade. E como no caso da flor, se você ama uma flor que está em uma estrela, fica doce contemplar o céu à noite. Todas as estrelas estão floridas. É verdade. Mesma coisa com a água. O que você me deu para beber era como música, por conta da rodana e da corda. Você se lembra? Ela era boa.
É verdade. Você verá à noite as estrelas. É melhor assim. Minha estrela será para você qualquer uma das estrelas. Então você gostará de olhar para todas elas. Serão todas suas amigas. E além do mais, eu vou lhe dar um presente. Ele riu uma vez mais. Ah, meu rapazinho, gosto de ouvir essa sua risada. Exatamente, esse será meu presente. Como para a água. O que você quer dizer? Cada pessoa vê as estrelas de um jeito. Para os viajantes, elas são guias. Para outros, apenas pequenas luzes. E para outros ainda, mais eruditos, são problemas. Para o meu empresário, elas eram ouro. Para todos, essas estrelas são mudas. Você terá estrelas como ninguém tem. Como assim? Quando olhar para o céu à noite, terá a impressão que todas as estrelas estarão rindo, porque habitarei uma delas. Porque estarei rindo em uma delas. Você terá estrelas que sabem rir. E ele disse ainda: E quando você estiver consolado, a gente se consola sempre. Se sentirá contente por ter me conhecido. Será sempre meu amigo, terá vontade de rir comigo. Vai abrir a janela só por prazer. Seus amigos ficarão muito espantados de ver você rir quando olhar para o céu. Então você vai dizer: sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles o acharão louco. E veja só a peça que lhe preguei. E ele riu de novo. Será como se eu tivesse dado para você, ao invés de estrelas, um monte de guizos que sabem rir. Ele riu ainda mais, depois voltou a ficar sério. Essa noite, você sabe, não venha. Não deixarei você. Vai parecer que estou sofrendo. Terei um pouco a cara de quem está morrendo. Isto é assim. Não venha ver, não vale a pena. Não abandonarei você. Mas ele estava preocupado. Digo isso também por causa da serpente. Ele não deve mordê-lo. As serpentes são más. Pode morder por prazer. Não vou deixar você. Mas algo o tranquilizou. É verdade que elas não têm mais veneno para uma segunda mordida. Essa noite não o vi partindo. Ele saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele andava em ritmo decidido, a passos rápidos. Disse apenas: Ah, você tá aí. E me pegou pela mão, mas ficou preocupado. Você não deveria ter vindo. Vai sofrer. Parecerei morto, mas não é verdade. Fiquei calado. Você compreende, é muito longe. Não posso levar esse corpo aqui. É muito pesado. Continuei quieto. Mas será como uma velha casca abandonada. As velhas cascas não são tristes. Permaneci em silêncio. Um pouco desanimado, ele fez ainda um esforço. Vai ser bonito, sabe? Eu também olharei as estrelas. Todas elas serão poços com uma rodana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu não disse uma palavra sequer. Ele continuou. Será tão divertido. Você terá 500 milhões de guizos. E eu terei 500 milhões de fontes. Por fim, calou-se também, porque chorava. É aqui. Deixe-me dar um passo sozinho. E ele se sentou porque estava com medo. Disse ainda: Sabe, minha flor, sou responsável por ela. Ela é tão frágil. Ela é tão ingênua. Ela tem 4 espinhos e de nada para se proteger do mundo. Eu me sentei porque não aguentava mais ficar em pé. Ele disse: Pronto, isso é tudo. Ele hesitou ainda um pouco, depois se levantou e deu um grande passo. Eu não conseguia me mover. Houve apenas um lampejo amarelo perto de seu tornozelo. Ele ficou um instante imóvel. Não gritou. Caiu docemente como cai uma árvore. Nem fez barulho por causa da areia.
Agora já se passaram 6 anos. Eu ainda não havia contado essa história. Os camaradas que me reencontraram ficaram bem contentes de me ver vivo. Eu estava triste, mas dizia: é a canseira. Agora me sinto um pouco reconfortado. Quer dizer, não completamente. Mas sei que ele voltou para o planeta dele, pois ao amanhecer não encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado. E gosto de ouvir as estrelas à noite. Elas são como 500 mil guizos. Mas eis que acontece algo extraordinário. Ao desenhar a focinheira para o Pequeno Príncipe, eu me esqueci de acrescentar a correia de couro. Ele nunca poderá amarrar o carneiro. Então me pergunto, o que será que aconteceu no planeta dele? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Logo penso, nos distraímos de vez em quando e é suficiente. Ele esqueceu-se uma noite de colocar a redoma de vidro, ou o carneiro saiu sem fazer barulho durante a noite. Então todos os guizos se transformaram em lágrimas. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês que também gostam do Pequeno Príncipe, como para mim, nada no universo permanece igual se em algum lugar, não se sabe aonde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem se o carneiro devorou ou não a flor. E vocês verão como tudo muda. E nenhum adulto compreenderá jamais que isso tem tanta importância. Essa é para mim a mais linda e mais triste paisagem do mundo. É a mesma paisagem da página anterior, mas a desenhei mais uma vez para mostrá-la direitinho a vocês. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu sobre a terra e depois desapareceu. Olhem com atenção essa paisagem para que tenham certeza de reconhecê-la se algum dia viajarem pelo deserto da África. E se acontecer de passarem por lá, suplico que não se apressem. Fiquem um pouco bem debaixo da estrela. Se então uma criança vier até vocês, se ela rir, se tiver cabelos de ouro e não responder quando for interrogada, vocês adivinharão bem quem é. Então, sejam gentis. Não me deixem tão triste. Escrevam para mim na mesma hora avisando que ele voltou. Toca Livros apresentou O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. na voz de Clayton Heringer, Tati Lopes. Fábio Porchat. Kaique Francisco e Juscelino Filho. Trilha original da Toca Livros Studios, composto por Juscelino Filho. Toca Livros. Toca Livros, Trazendo vida aos seus livros. trazendo vida a seus livros.